Bom dia, pessoal. Vamos iniciar mais uma continuação das gravações, tá? No vídeo anterior a gente falou sobre suporte e resistência e as regiões do preço, né? Agora a gente vai falar um pouco do pullback. Então, rapidamente ali explicando do pullback, é um movimento, tá, de correção de preço que contraria a tendência do mercado. Então o mercado está vindo em tendência, uma hora ele vai chegar num ponto de reversão, né? E quando ele faz a reversão, que é aquele retorno geralmente é a correção do preço. Ele corrige, porque ele não vai despencar ou não vai subir direto. Uma hora o preço tem que fazer essa correção natural para continuar o movimento de baixa ou de alta. Beleza? Então, operações aqui em M1, a gente vai fazer uma marcação em H1, tá? Vamos lá. Então a gente vem aqui em H1. H1 eu venho em linha horizontal. Gosto de mudar a cor da linha. Usar uma linha de cor diferente. Para indicar que eu fiz a marcação num tempo gráfico maior. Então eu marquei a máxima aqui em H1, tá? Uma regiãozinha aqui distante do preço atual, não vou marcar aquela mínima lá embaixo, tá? Mas vou marcar uma região distante do preço atual. Se o preço começar a cair, aí eu mudo o tempo gráfico aqui, observo de novo e marco aquela mínima, tá? Não é regra, se quiser já pode vir aqui e marcar aqui embaixo, enfim. Mas vamos lá. Continuando as marcações aqui, eu vou marcar essa região de preço e mais uma regiãozinha de preço aqui que teve outra briga. Formação de vela, toque, né? Toque, toque. Rompimento, teste, rompimento. Então aqui acredito que seja uma região boa. E uma região aqui próxima da onde o preço está acontecendo, em H1. Tem até bastante linha aqui, ó. Vou deletar essa linha aqui, ó. Vou deletar a linha. Vou deixar umas 4 linhazinhas aqui para não ser muito, tá? Agora eu vou lá voltar em M1, beleza? Então voltando em M1 aqui, a gente vai observar o gráfico que está acontecendo agora. Então agora a gente vai fazer algumas marcações em M1, beleza? Vamos lá aqui. Em M1 geralmente linhas de cor diferente para destacar. Então vou botar essa regiãozinha aqui, onde teve uma briga. Beleza? Outra regiãozinha aqui, onde o preço já está tocando numa região aí interessante ali de H1 que a gente fez a marcação. Vou colocar outra marcaçãozinha aqui nessa região aqui. Beleza. Vamos lá. O pullback é um movimento de correção de preço, certo? Que contraria a tendência do mercado. Vamos analisar essa mini tendência aqui, ó, de baixa em H1, em M1, certo? O mercado ele não vem despencando toda hora. Uma hora o preço ele chega num ponto de reversão. Então, o mercado está vindo, ele vai chegar num ponto de reversão, onde, dependendo da região do preço, tende a corrigir. E nessa correção aqui, acontece o pullback, que é justamente contrário, um movimento de correção contrário à tendência, para continuar o ciclo. O ciclo de tendência de alta, de tendência de baixa, uma reversão talvez, né? Uma reversão de tendência daí, mas basicamente é isso. Então a gente identificou a tendência, identificou para baixo, beleza? Tendência de baixa. Aí agora a gente vai ver onde que está o ponto de correção dessa tendência, onde ele chegou a corrigir. Então a gente vê aqui, ó, que teve uma região aqui onde teve um rompimento pequeno,
um teste. Ó, aqui teve uma mini correção, tá? Existe operacional que entra nesses tipos de região, tá? Continuando aqui, ele veio, rompeu. Essa linha aqui a gente marcou em M1. Se daqui para cá o gráfico não tivesse acontecendo, seria uma região boa de entrada, mas onde que provavelmente seria mais interessante entrar? Depois que confirmou que ele fez um topo. Onde é a confirmação? A confirmação, digamos que a gente só tem essa região de preço aqui de gráfico formado. Aqui não formou mais nada. Então a gente marcou baseado nessa região aqui, ó, nessa região aqui, né, uma linha horizontal. Onde essa linha horizontal, depois de um determinado tempo, né, ela foi rompida. Testou outra região aqui, que seria essa aqui, foi rompida, testou uma região e voltou. E confirmou essa região de preço aqui, uma região de preço forte. Então aqui confirmou essa nova resistência. Então essa nova resistência aqui, ela foi confirmada e o preço voltou um pouco mais abaixo e está indo subindo e fez um reteste. Nesse reteste aqui seria interessante uma entrada para o pullback. Aqui também é uma entrada para o pullback? Sim, é uma entrada para o pullback. Mas é um pullback um pouco sem confirmação. Mas houve o rompimento, né? E aqui houve realmente o pullback. Existe operacional que entra aqui, existe operacional que entra aqui e existe operacional que entra nos dois, beleza? Então, continuando aqui, ele fez o teste, pullback, reteste e continuou a descida. Ele veio, mini correção, rompimento, testou aqui, pullback, voltou um pouco, retestou, continuou o pullback, preço segurou e expulsou o preço, rompendo a região de H1 que a gente tinha marcado, rompendo, aqui, essa linha aqui, a gente ainda não marcou, certo? Em M1, o gráfico para trás aqui, de repente não deu oportunidade de marcar essa linha. Por que eu já marquei agora? Porque ela já aconteceu. Então eu bati o olho aqui e já marquei esse topo. Mas aqui, ó, ele fez um rompimento no H1, que é essa linha roxa, fez um fundo e voltou. Era para voltar aqui? Não necessariamente, mas tem uma região de preço. Ó, olha só a região de preço que tem daqui até aqui. Olha onde ele voltou aqui, ó, um pouco abaixo ainda dessa região aqui. Tranquilo? Então, continuando aqui as marcações, ele voltou, fez um fundo e fez um topo. Até aqui a gente não fez nada, porque provavelmente ele ficou muito distante dessa marcação aqui de H1. Então, eu já ficaria um pouco receoso de fazer a operação muito distante. Esperaria chegar um pouco mais dessa região de preço. Porém, ele chegou até aqui. E daqui ele rompeu. Mas olha que interessante. Quando o preço faz um fundo e ele volta, independente de onde ele voltou, se ele voltou aqui ou voltou aqui, a gente já tem um fundo, certo? A gente já tem um fundo. Então a gente já tem uma região de suporte, tá? Uma região de suporte bem aqui. Temos uma região de suporte bem aqui. Então ele veio, fez um fundo, ele está voltando. Chegou aqui, ó, vela de força. Pô, então aqui é um fundo, já marquei o fundo. E ele veio e rompeu esse fundo. Ó, interessante. Então ele rompeu o fundo e fez um topo. Então aqui temos um topo e um fundo. Então quando ele voltar, aqui seria outro movimento de correção. Então o preço ele veio, fez um fundo, né? Veio, rompeu H1, fez um fundo,
rompeu, rompeu, corrigiu, fez um topo, temos outra marcação. E rompeu aquele fundo anterior, fez um fundo, testou novamente. Testou, segurou o preço, rompeu de novo, fez outro fundo. E aqui ele veio, segurou o preço o suficiente, porque em opções a gente só precisa da vela seguinte. É uma região de pullback, ela não precisa ter um movimento completo, só precisamos da vela, certo? Segurou o preço e rompeu. Rompeu primeiro, rompeu a segunda marcação. Opa, tem uma vela muito grande, uma força de mercado muito grande. Pode ser notícia, aconteceu alguma coisa. E foi lá em cima. Passou da H1. Poxa, então a gente tem que só observar. Não operar também é operar. E bateu exatamente em H1. Então ele veio, rompeu, corrigiu nessa região aqui, ó, de preço. Interessante. Bateu lá novamente, rompeu, bateu aqui de novo em H1, rompeu. Olha onde ele veio romper. Exatamente nesse topo aqui. Ele veio romper, né? E veio segurar o preço. Ele veio segurar o preço exatamente nessa região aqui, ó, onde fez esse topo e fez esse rompimento em H1. Então aqui nessa região aqui, ó, o preço segurou e não definiu para onde estava indo. Só que o mercado ele já demonstrou uma força aqui, ele demonstrou um início de movimentação. Então essa consolidação aqui só vai definir o mercado. Se romper nessa direção, muito provável que o mercado vai mudar a tendência. Se romper nessa direção, muito provável que continue a tendência do original do mercado, que é de baixa. Aqui só foi uma correção natural, que às vezes, mesmo sem notícia, o mercado ele faz uma correção natural, né? Ele faz uma exaustão. E às vezes o preço ele vem vindo numa tendência de baixa, e o mercado ele faz uma correção, uma exaustão de preço, tanto no movimento para cima quanto no movimento para baixo. Às vezes é notícia, às vezes não. Às vezes é natural do mercado fazer isso, certo? Então o que seria interessante definir? Seria interessante definir as regiões de possíveis entradas. Como por exemplo, eu fiz as marcações em H1, mas eu vou definir que essa região aqui é uma região que eu vou tomar a decisão. Essa região aqui é uma região que eu vou tomar a decisão. Vou observar e vou tomar a decisão. Por exemplo, ó, tem essa máxima aqui em H1, certo? Decidi que eu vou tomar uma decisão quando chegar próximo dessa região aqui. Só que o preço ele está vindo trabalhando aqui, né? Então a gente vai definir o que, ó? Vai definir uma região de suporte. Ele veio aqui, fez o rompimento e fez um teste. Definiu aqui que aqui tem uma região, ó. E o preço está trabalhando naquela região. A gente vai pegar essa linha aqui em M1 e vai colocar aqui. Ele fez o rompimento, está segurando o preço. Será que ele vai pegar aquela região? Será que ele não vai pegar aquela região lá? Então a gente tem que só observar os padrões de entrada. Então, basicamente, para tomar a decisão de entrada, a gente define o operacional, os pontos onde eu vou tomar a decisão de entrada, fez o padrão, a gente entra. Então,
o mercado sempre vai dar oportunidade de entrar, sempre. Ele recompensa os pacientes. O preço, ele se movimenta em qualquer direção. E ele tende a respeitar ele mesmo. Se você observar no gráfico, ele define os pontos onde ele acha importante e onde ele não acha importante. Então cabe a gente observar e entrar para o que ele quer dizer. Basicamente, reversão, correção, rompimento, são 3 pontos a ser observado que acontece a todo instante no gráfico. É só identificar a região, traçar o seu operacional e ter a disciplina de quando chegar onde eu defini e fazer o que eu defini para entrar, eu entro. Ah, deu uma perca, beleza. Existe outra região ou outro movimento que eu defini que eu vou entrar para segurar a perca. Então, esse mercado aqui, ele é bem interessante, de opções binárias para fazer operações rápidas, curtas e mais assertivas. Só que o que vai definir se você vai sair vitorioso nesse mercado ou não, não é a quantidade que você acerta, mas sim como você gerencia suas percas. Se você não gerenciar suas percas e ficar sempre no prejuízo, não seria, na verdade seria interessante rever o operacional, né? Fazer uma autoanálise e corrigir. Toda hora esse mercado aqui, por mais experiente que for, tem que ir treinando e confirmando o seu operacional, que até o operacional muda. Às vezes o operacional dá certo um dia ou outro, mas sempre tem que ir testando. Então, até o próximo vídeo, pessoal, e fiquem com Deus.